Agora, após feita a barba, dá para visualizar as partes da vulva. Você vai mostrar essa vulva de silicone. É uma vulva que aproxima mais da realidade do que a vulva de pelúcia. Na verdade, eu queria ter comprado uma vulva marrom, mas não tinha em exposição no site. Essa aqui eu vou, quando aos poucos eu for apresentando as partes, eu vou comparando, localizando aqui as partes. Por isso que eu fiz esse exercício de fazer a barba comparando com o ato da depilação, para aquelas mulheres que querem ter esse autoconhecimento corporal com seu corpo, com suas partes íntimas, saber localizar essas coisas. Para começar, essa é uma vulva mais didática do que... mais didática no sentido de ilustrar do que a vulva de silicone, né, que aproxima mais da realidade. Aqui é aumentado as partes, dá para visualizar, embora não aproxime tanto da realidade, ginecologicamente falando, mas eu gosto mais de explicar por aqui. Começando, eu vou apresentar a vocês como apresentei o Monte de Vênus, ou pubis, aqui. Alguns podem dizer que aqui não seriam os lábios externos, né, chamados de grandes lábios. Que os grandes lábios poderiam ser aqui, mas aqui é os grandes lábios e aqui são os pequenos lábios. Que eu gosto muito de chamar de externo, né? Lábios externos, lábios internos. Que é o prepúcio do clitóris, prepúcio ou capuz, onde fica, em algumas mulheres fica escondido a glande do clitóris, como se fosse uma ervilha, né? um feijãozinho. Em algumas mulheres o clitóris a glande é protuberante, fica para fora do prepúcio, né, do capuz, enquanto em outras mulheres fica para dentro, bem escondidinho lá. E o legal dessa vulva didática de pelúcia é que pode tirar o clitóris para a gente ter a dimensão de o clitóris não é só essa pontinha, né? O clitóris não é só a ponta do iceberg. Tem as terminações nervosas aqui para baixo. Então, o clitóris é em seu conjunto, é em sua dimensão, isso aqui todo. E fazendo comparação à anatomia masculina, depois eu vou com mais detalhe fazer essa comparação, que tem alguns detalhes comparativos. Mesmo seria a cabeça ou a glande, né, do pênis, assim como existe a glande do clitóris. É como na evolução biológica, essa glande ela se estendesse, né, e começasse a formar o pênis, né. Aqui a dimensão da vagina, em geral 7 centímetros, né? Que tem a abertura, o introito vaginal. Aqui, entre os lábios internos,
Por que eu estou optando chamar de lábios internos e não pequenos lábios? Porque cada mulher tem sua vulva única, cada vulva é única, assim como as pessoas são diversas. Muitas das vezes os pequenos lábios, em algumas mulheres, podem ser grandes, e os grandes lábios, em outras mulheres, podem ser pequenos, né? Lembrando que o formato aqui, ó. Então, os lábios externos serem mais protuberantes ou serem pouco protuberantes, pouco grandes nesse sentido, do seu nome. Por isso que causa alguma confusão quando os chamados lábios grandes não são grandes, são pequenos, e os lábios que são chamados de pequenos não são pequenos, são grandes, protuberantes. Por isso que eu gosto muito da nomenclatura de externo e interno. Tá, externo e aqui interno para dentro. A uretra, como foi apresentado nos vídeos anteriores, que é o vestíbulo. Esse vestíbulo, reparem que é um formato navicular de um navio. Entre o introito, a entrada vaginal, que é aqui, no seu canto tem a carúncula himenal, que é um restinho do ímen. E tem os dois, além da uretra e da entrada da vagina, tem o outro orifício, que é as glândulas de Skinner ou parauretais. Embaixo tem, aqui bem pertinho da entrada da vagina, essa parte mais inferior, tem as glândulas de Bartholin, que aos poucos, em cada vídeo, eu vou explicar um de cada vez. Isso, a parte visível, é chamada de vulva e não de vagina. E tem as partes aqui, que é o períneo e o ânus. Então está aqui um pouco da apresentação da vulva. Esse empoderamento, o autoconhecimento, saber as partes da vulva. Depois eu vou fazer essa comparação com aproximando da vulva de silicone.